Irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Carlos Fernando. A paz do Senhor, irmãos, sou o presbítero Fabrício. A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Johnson. Muito bem, irmão, nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, estamos situados na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, Brasil, e eu quero já de antemão desejar boas-vindas aos nossos visitantes, você que ainda não faz parte do nosso canal, que você possa se inscrever, você que já é inscrito, curta esse canal, deixa ali o seu like, compartilha os nossos vídeos, isso é muito importante, e também você tem a liberdade de comentar no nosso chat, poder pedir uma oração, de forma que você tem liberdade para estar aí no nosso chat. Nós estamos, irmãos, com essa lição maravilhosa nesse trimestre, e o Verbo se fez carne, os assuntos muito maravilhosos. A lição hoje, especificamente a lição 8, que trata sobre uma lição de humildade. Nós vamos aprender bastante nesta lição. Senhor, nós oramos e pedimos uma bênção do Senhor em favor de todos desta lição, para que o Senhor venha enriquecer cada coração, cada irmão nesta hora, para que o Senhor venha abençoar tudo aquilo que é o ensino, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor venha nos abençoar. Oramos em nome de Jesus. A paz do Senhor, eu sou o Diácono Fernando. A paz do Senhor, eu me chamo Esther. E agora nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. E o nosso texto áureo se encontra em João capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a nossa verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. E o nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de João, capítulo 13, do verso 1 ao 10, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Glória a Deus, irmãos, nós vamos nessa lição estudar um assunto muito importante, profundo, impactante, que foi no ministério de Jesus. Jesus ali, ao lavar os pés dos discípulos, ele ensina que a verdadeira grandeza do crente, a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Isso é muito importante. Uma outra coisa que nós vamos ver também nessa lição é que nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem de Jesus desafia a nossa postura no dia a dia, diante de Deus, diante dos homens, ou seja, também nos preparando para que a nossa caminhada cristã venha ser uma caminhada que a gente faça a vontade de Jesus, aplique o exemplo de Jesus na nossa jornada. É importante, irmãos, que possamos entender agora, já nesse início de aula, o significado da palavra humilde para aquelas pessoas que estavam vivendo naquele contexto da passagem que nós acabamos de ler. A palavra no grego é tapeinofocine, que tem um significado, irmãos, bem diferente daquele que nós estamos acostumados
a entender sobre humildade, aquele significado que hoje nós temos, que é algo virtuoso. Tapeinofocine significa um homem que é insignificante, um homem que tem baixa condição ou pouco entendimento. Então, para aquela época, humildade tinha um outro significado, no qual Jesus agora estava mudando aquele significado através desse ensinamento que nós estamos aprendendo nessa aula. Irmãos, nós vemos uma aula muito rica, uma aula que nós vamos ver sobre esse ato do lava-pé. Para a igreja, isso vai ser muito transformador. A igreja, a partir desse ato, ela vai ser mudada. Os protocolos, tudo aquilo que a igreja tinha que viver e presenciar era algo maravilhoso através daquele ato do lava-pé ali que o Senhor realizou com os discípulos. Veremos também, a partir da perspectiva do Evangelho de João, como que o verbo que se fez carne passou por esse ato tão humilhante que é lavar os pés dos seus discípulos, tendo em vista que lavar os pés era um ato aonde o servo mais humilde se sujeitava a passar por isso. E aí, irmãos, é importante a gente pensar agora que o cidadão de alta classe da época, ele jamais se colocaria nessa situação que Jesus colocou, de lavar os pés. Por quê? Porque a submissão, essa submissão em que de humildade, de serviço, era dada somente aos escravos, e aquele escravo que menos servia, aquele escravo que tinha menos qualidade, era escolhido muitas vezes para lavar os pés daqueles que chegavam da rua das suas viagens. Esse momento do lava-pés, ele é um momento que antecede a ceia do Senhor. A gente está vivendo ali um momento, um contexto muito importante. Quando está registrado, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos observar que Jesus, primeiro, ele faz uma entrada triunfal, sentado num jumento, mas ele é ovacionado, muitas pessoas ali levando palmeiras, tirando as capas, colocando na rua para que ele passasse e gritando Hosana. Então é algo muito extraordinário e os discípulos estão ali vivendo esse momento, vivendo uma expectativa, quem sabe até aumentando essa expectativa, porque eles criam que Jesus era o Messias e também tinha uma expectativa, uma esperança de que Jesus viesse então remir Jerusalém, ou seja, desvincular Jerusalém de Roma, e eles estão vivendo esse momento. Então, ao findar isso, Jesus vai levá-los a um cenáculo, a um lugar, para exatamente partir a ceia, mas antes de partir a ceia, Jesus faz algo extraordinário, quebrando todo o protocolo, quebrando toda uma cultura que vocês colocaram aqui. Isso era exatamente restrito a um escravo, a um servo, ou o servo mais humilde, era a pessoa mais, vamos dizer assim, até mais insignificante numa casa, que lavava os pés dos convidados. Quando os convidados chegavam, eles era colocado para que se lavasse os pés. Na Judéia, eles andavam muito de sandálias e estrada de chão, e os pés ficavam muito empoeirados. Então, ao chegar numa casa, era natural que se lavasse os pés. Todavia, esse era um ato de um servo mais insignificante, vamos colocar assim. E agora Jesus quebra todo o protocolo. Ele vai agora cingir os lombos com uma toalha, vai arregaçar as mangas, vai pegar agora uma toalha, vai pegar agora uma bacia e vai se ajoelhar diante dos seus discípulos. Veja, a gente imaginar a cena, porque a pessoa sentava e aí o escravo ou o servo ajoelhava-se na frente, pegava nos pés da pessoa e ia lavar os pés. E nós estamos diante de um cenário que para os discípulos é tudo muito impactante, é algo muito diferente para eles. A gente precisa imaginar o que estava agora acontecendo na mente deles, no entendimento deles, porque agora há pouco Jesus estava como rei, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e agora Jesus está ali como um servo, uma pessoa muito humilde, muito insignificante, lavando os pés. Isso é algo que nós precisamos entender, a importância que é quando Jesus diz que nós devemos servir uns aos outros, quando nós somos os menores no reino de Deus. Isso é algo extremamente importante e impactante para uma caminhada cristã. Interessante quando olhamos para o Evangelho de João a partir da perspectiva que ele foi escrito. Talvez se fosse Marcos tivesse relatando este fato do lavar os pés, nós aceitaríamos de uma forma mais fácil. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, ele vem na perspectiva de apresentar a Cristo como servo, mas João é totalmente diferente. João vem na perspectiva de apresentar Jesus sendo Deus. Então, quando olhamos para João, capítulo
capítulo 1, verso 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e como o Senhor pontuou no capítulo 12 de João, que na entrada triunfal ele se declara publicamente sendo o Messias, como que o Messias, no interior da sua intimidade, ele vai se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos, tendo em vista que no contexto judaico, a cultura da época, os escravos da pior da categoria eram escolhidos para lavar os pés dos visitantes que chegavam nas casas. E Jesus, o Verbo encarnado, aquele que criou todas as coisas, ele se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Podemos ver o quão impactante foi aquele ensinamento, aquilo que os discípulos estavam vivendo ali. Jesus vai responder a Pedro em João 13:7. O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então, aquela situação que Jesus estava mostrando de humildade, de serviço, de se colocar ali para lavar os pés dos discípulos, era de uma expressão plena de humildade, não só daquele momento, mas de uma vida que os discípulos precisavam agora mudar entendimento sobre aquilo que realmente faz um cristão estar no centro da vontade de Deus, servindo com amor, trabalhando com amor e considerando sempre os irmãos superiores a nós mesmos. Nós temos uma situação de uma disputa entre eles sobre maior, sobre menor. Em Mateus 20, a partir do verso 20 em diante, os irmãos vão ver a mãe de Tiago e João pedindo ao Senhor que os filhos sentassem um à direita e um à esquerda. E quando o Senhor fala que isso não cabia a ele, a não ser o pai, mostrando que eles estavam muito preocupados com as posições, porque a cultura da época pedia isso, sobre quem seria o maior, quem seria o menor. E o Senhor, várias vezes, eles tocaram nesse assunto. Por uma vez eles perguntaram ao mestre: Senhor, quem é maior no reino dos céus? E o Senhor responde, pega um menino e fala assim: aqui é o maior no reino, porque o maior serve, o maior veio para servir. Jesus, ele, quando nesse ato do lava-pé, ele quebra os protocolos e mostra a todos que servir e como ele vai servir, que ele era o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e ali ele lava o pé, mostrando totalmente qual a razão da humildade. Depois, no terceiro ponto, e Jesus vai estar fazendo a mudança de paradigmas, ele está fazendo coisas diferentes, coisas extraordinárias. É evidente, até o comentarista coloca isso, que neste episódio que o cristianismo se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se ele aprender exatamente esses valores, esses ensinamentos da humilhação. O crente, ele é humilde, ele se humilha, ele sofre o dano. O crente, ele é diferente, ele vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo não suporta que a pessoa se humilha, isso que essa geração faz, não suporta ser submissa a ninguém, eles querem sempre estar nessa altivez, querem sempre estar comandando, sempre com um olhar altivo. O evangelho nos ensina coisas diferentes, como Jesus aqui ensinou no lava-pés, que nós precisamos sim nos humilhar, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, muitas das vezes vamos precisar se humilhar diante dos homens, e isso é fundamental para uma caminhada cristã que realmente demonstra assim o evangelho de Jesus, que vai na contramão das coisas desse mundo. O ato do lava-pés, irmãos, ele é um contraste entre o orgulho, a busca por posição. Jesus, neste ato, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele mostra silenciosamente, naquele ato ali silencioso, humilhante, que cada um deveria olhar para o seu irmão e ver, servi-lo. Essa é a nossa missão como cristãos, servir os nossos irmãos. Interessante que quando olhamos para o ato de lavar os pés, Jesus, ele está nos mostrando que o maior é aquele que serve. O mundo hoje busca status e reconhecimento, mas no reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir com humildade. E Jesus está mostrando isso aos seus discípulos, tendo em vista que a partir da crucificação de Cristo, a igreja estava se iniciando e Jesus queria inculcar na mente dos discípulos que servir ao próximo é como seremos conhecidos. Tendo em vista que no capítulo 13, do versículo 35,
5, Jesus deixa algo muito profundo aos discípulos, quando ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o que levou a Jesus a lavar os pés dos seus discípulos foi um ato, que está no verso 1 do capítulo 13, o amor. Diz que Jesus havia amado seus que estava no mundo, amou-os até o fim. O amor que levou Jesus a quebrar o paradigma dessa cultura da época. Nós vemos que o cristianismo, ele sofreria uma transformação. Quando nós vemos ali o ato do lava-pé, essa transformação, os discípulos entraram por certo porque eles viram tudo aquilo que aconteceu, eles conheciam o seu mestre, eles sabiam que Jesus não era simplesmente só um rabino ou um qualquer mestre, ele era o Senhor dos senhores, ele era o Deus encarnado, ele era aquele que estaria ali, e o Senhor vem, ajoelha os pés deles e lava. Foi quando Pedro foi o único que falou, a Bíblia fala que Pedro falou ao Senhor: peraí, no meu pé o Senhor não vai lavar. Não, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava logo as mãos, lava a cabeça. Não, Pedro, não é necessário, é só os pés, porque já tem sido limpo pela palavra que sai da minha boca. Então, a palavra que limpa, a palavra que eles estavam ouvindo, eles estavam preparados, porque o Senhor já tinha preparado os seus discípulos. Mas aquele momento ali era a última lição onde eles iam aprender a partir daquele momento que eles seriam diferentes. Aqui a igreja aprende alguma coisa, através da humildade, através da simplicidade. Ser humilde é uma característica do crente. O crente nessa hora, ele precisa ser humilde. O crente nessa hora, ele precisa, às vezes, em algumas situações, se humilhar, se submeter a alguma humilhação, porque através disso, o Senhor é exaltado na vida dele. Mas hoje vivemos dias que as pessoas acham isso humilhante, acham isso difícil se realizar. Quando os membros de uma igreja estão dispostos a servir uns aos outros, irmãos, com humildade, as divisões, as contendas diminuem e o corpo de Cristo, ele se fortalece com amor e na cooperação. Então, a humildade, o exemplo de Jesus de lavar os pés, ele é importante para que nós, como cristãos e membros de igreja, possamos servir uns aos outros e fortalecer cada vez mais a nossa igreja, a igreja que estamos ali em comunhão, e também aos irmãos que nos cercam em nossa vida cristã. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e hoje nós falaremos sobre o amor que serve, a traição iminente e a glória que se aproxima. Você sabia que no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus fez algo surpreendente para ensinar aos seus discípulos sobre amor, serviço e coragem? Jesus já sabia que a sua hora havia chegado. Ele estava prestes a ser entregue, crucificado, glorificado, e foi justamente nesse momento, com a sombra da cruz se aproximando, que Jesus fez algo extraordinário. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas nas suas mãos, Jesus se levantou na ceia, tirou a sua capa, pegou uma toalha, ajoelhou-se e lavou o pé dos seus discípulos. Esse gesto, embora simples, teve um significado muito profundo. Era uma lição de humildade e de serviço. Era também um símbolo da sua total humilhação, uma antecipação da cruz. Jesus disse: "Eu lhes dei exemplo para que, como eu fiz, vocês continuem fazendo." E João faz questão de mostrar. Nos versículos de 1 a 20, Jesus ilustra com ações o mandamento que ele instruiria no versículo 34, em que diz: "Assim como eu os amei, que vocês continuem amando uns aos outros." Porém, ele surpreendeu os discípulos ao anunciar uma traição. Jesus declarou abertamente: "Um de vocês vai me trair." Essa afirmação causou um efeito desconcertante entre os discípulos. O grupo ficou perplexo, todos olhavam uns
uns para os outros, tentando entender de quem o mestre estava falando. João, por meio de Pedro, pergunta quem era, e Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Assim, ele dá o pão a Judas, e Judas, já advertido, sai. Sabendo que sua partida era iminente e que não poderia mais ser seguido naquele momento, Jesus dá o que ele chama de o novo mandamento, ou melhor, o novo preceito. Os discípulos deviam amar uns aos outros com amor constante e autossacrificial, da mesma forma como ele os havia amado. Um tipo de amor impossível de se viver na força humana, só possível pelo poder do Espírito Santo. Nesse mesmo contexto, Jesus também prediz a negação de Pedro. Pedro, tomado por zelo, diz a Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Mas Jesus o confronta com seriedade. Você daria a vida por mim? Em verdade, eu lhe asseguro, o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Assim, o capítulo de João 13 revela um Cristo que serve até o fim, que sabe quem vai traí-lo e mesmo assim estende o pão, que antecipa a rejeição de Pedro, mas ainda assim o ama, e que nos chama a amar com o mesmo amor que ele demonstrou. E essa é a glória, não a glória da força humana, mas a glória do Deus que se humilha para salvar. E nós ficamos por aqui com mais um Você Sabia? Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Segundo ponto, que fala sobre humildade, implica um autoconhecimento. Em relação à humildade, você se conhece de verdade? Pais, irmãos, não me acho uma pessoa humilde. E o que eu faço para melhorar isso é orar, porque o meu coração é enganoso, irmãos. Então, me ajude em oração. Meu nome é Kátia Costa. Claro que não, mas eu estou em processo. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida e cada dia eu vou aprendendo com a palavra de Deus e vou me considerando que eu estou em processo, em tratamento com o Senhor. Não, mas buscando Deus a todo dia, lendo a palavra, a gente tenta alcançar o nosso melhor, porque ninguém é perfeito. É importante, para ser humilde, é importante se conhecer. As pessoas hoje têm dificuldade de se conhecer. Elas, na verdade, não se conhecem, elas não estão preparadas para se conhecer. E aí, naturalmente, elas não conhecem a humildade e não conseguem ser humildes, se humilhar e agir como a palavra de Deus exige que um cristão se comporte. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que nós somos pecadores limitados. Essa busca que o mundo tem colocado sobre nós, de que sempre precisamos estar em grandes posições, nos elevando sempre acima das outras pessoas, essa busca por poder e hierarquia, ela não faz parte da nossa caminhada cristã. Ela está baseada em servirmos e nos colocarmos sempre como servos do Deus que pode sim mudar todas as coisas e mudar as nossas vidas. Interessante que sobre o autoconhecimento é quando nós somos confrontados. Uma das coisas que faz com que nós conhecemos que nós somos humilde é quando uma palavra que um pastor nos leva, é quando somos confrontados com um erro ou uma falha. E quando falamos de autoconhecimento, nós olhamos para nós percebemos que nós temos essa dificuldade de fato se conhecer. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita. A Bíblia nos mostra quem nós somos, mas muitas das vezes nós não nos comportamos como a Bíblia nos mostra como somos. Em João 13, versículo 3, diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que ele havia saído de Deus, ele iria para Deus, neste ato aqui,
do autoconhecimento, da humildade, que implica se autoconhecer, Jesus tinha plena consciência, então nós vamos ver de quem ele era, ele sabia quem ele era. E neste contexto do lava-pés, ele deliberadamente ele troca de papel, ele agora torna-se o homem mais simples, o homem mais insignificante. É ele mesmo, consciente da sua natureza, Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se, abriu mão da sua glória, se fez homem, se fez servo. A Bíblia diz que ele veio para servir e veio para morrer a pior morte, que era a morte de cruz. Veja, ele tinha plena consciência disso, mas agora ele inverte isso e ele toma agora um outro papel, ou seja, mostrando a mim e a você a importância que devemos de nos conhecer, que nós somos pecadores, nós somos falhos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós de nós mesmos não somos capazes de absolutamente nada, somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Jesus. Por isso, sim, nós devemos fazer exatamente como Jesus, se humilhar, ser humilde, saber servir uns aos outros, amar uns aos outros como Jesus nos amou, e então nós estaremos assim cumprindo o papel do Evangelho, evangelizando de forma que Jesus nos ensinou. A humildade, irmãos, quando ela floresce em nossos corações, ela vai nos mostrar que todos os talentos que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos de bom, todas as bênçãos que nós temos, elas não provêm de nada que nós fazemos, elas não provêm de nenhuma habilidade que nós temos. Tudo o que nós temos de bom foi Deus que nos deu. E esse autoconhecimento da soberania e da graça de Deus, elas nos dá uma dependência do próprio Deus. E toda a arrogância que possa ter no nosso coração, toda a maldade, tudo aquilo que traz orgulho, vai sendo desfeito. Então a humildade, ela vai trazer um autoconhecimento, não só de nossas fraquezas, de nossa dependência, mas também da soberania de Deus. O inverso da humildade é a soberba. E é exatamente nesse ponto que Lúcifer, ele cai, é exatamente onde príncipes, reis caíram, onde os homens caem. A soberba é algo terrível. Por isso a necessidade que nós temos de nos conhecer, porque nós temos essa natureza da soberba. Todos nós temos a natureza do pecado, a natureza adâmica em nós. Precisamos nos conhecer, saber verdadeiramente quem nós somos, para que a gente possa fazer exatamente a vontade de Deus na vida cristã, nessa caminhada cristã, honrando e glorificando o nome de Jesus. E é interessante quando olhamos para o tópico 3, que diz o maior no reino de Deus, é contraditório quando fazemos um paralelo entre mundo e reino de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que serve, mas o mundo prega que nós devemos crescer e sempre ter um status acima do outro. A Bíblia, ela é clara em nos mostrar como é contraditório mundo e reino de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 25 diz: quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Enquanto o mundo prega, viva para si mesmo, Jesus ensina que a vida plena é encontrada na renúncia. Quando olhamos também para 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que diz que Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, o mundo exalta os fortes e influentes, mas Deus se revela por meio dos improváveis. Então, quando olhamos para o ato de o maior no reino de Deus, o maior é aquele que serve. E algo muito importante que a igreja atual ela deve levar em consideração. A igreja deve viver a teologia do avental, não só a teologia do púlpito, porque glória sem serviço é vaidade espiritual. No tópico 3, o maior no reino de Deus, tem uma motivação. Vivemos momentos difíceis na igreja, é porque o serviço da casa do Senhor, ele nunca pode ser por interesse, ou por egoísmo, ou por apresentação. Nós não podemos estar na casa de Deus, trabalhando para Deus, para querer nos promover, ou para querer ser maior um do que o outro, ou porque o irmão canta muito bem, e porque o irmão, ele prega muito bem, ou porque o irmão tem um conhecimento a mais do que eu na palavra. Isso nunca pode sobressair. No reino de Deus é diferente. Sempre o maior vai servir. O maior veio para servir. Jesus serviu em todas as coisas. No final, ele mostra o tamanho da humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Nós precisamos a cada dia entender a nossa motivação. A nossa motivação nunca pode ser por egoísmo ou por promoção pessoal ou por interesses pessoais, mas a nossa promoção sempre, a nossa vontade de servir é sempre por amor a Deus, sendo humilde, reconhecendo que precisamos crescermos em Deus, entendemos aquilo que o Senhor tem o nosso chamado e a cada dia nós vamos crescer muito na presença de Deus.
Olá, irmãos. A lição de hoje está contextualizada no capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus está no cenáculo, local onde vão participar da Páscoa. Aqui era uma quinta-feira à noite, era o dia 14 de Nisan, do ano 30 depois de Cristo, em que o Senhor reúne com os seus discípulos para dar a eles a maior lição que já foi ensinada em toda a história. João 13 é o início do discurso do cenáculo, que começa em João 13, 14, 15, 16 e 17, que é concluído com a oração sacerdotal. Esse evento que acontece aqui, Jesus está unicamente com os 12 e dar a eles uma lição muito especial. Eles estão no cenáculo e Jesus vai dar a eles um grande exemplo de humildade e amor. Jesus está ali com seus discípulos nesse momento final. João diz nesse texto que Deus havia dado a seu Filho todo o poder em suas mãos, e nesse maior exemplo de amor para seus discípulos, Jesus então está com eles. Ali está também Judas. O texto diz que o diabo havia entrado no coração de Judas e ele estava resolvido a trair o mestre. E veja, Jesus então, depois de cear com eles, de comer com eles, tira a sua túnica, pega a toalha e amarra na cintura para então lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram desesperados porque jamais esperavam que um mestre pudesse tomar aquela decisão. Jesus, sendo o Senhor, Jesus um dia antes, na quarta-feira, havia sido aclamado como rei de Israel. Quando ele é aclamado em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho. No outro dia, na quinta-feira, ele está então com seus discípulos e eles estão discutindo entre si quem seria o maioral no reino de Deus, e então Jesus vai dar a eles uma lição de humildade. Sendo ele a pessoa a quem Deus havia dado todas as coisas, sendo ele o Filho unigênito de Deus, sendo ele o Criador de todas as coisas, agora vai fazer um papel que só era feito pelos escravos ou por pessoas simples da casa. Normalmente, quem fazia esse trabalho na casa de um judeu era um gentil, que era um escravo, que era comprado especificamente para lavar os pés. Esse era o trabalho mais humilde que uma pessoa podia fazer, e então era dado esse trabalho para os escravos que tinham menos capacidade de fazer outras obrigações e precisava de força. Jesus então pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés de todos eles, dando a eles o exemplo de humildade. Jesus dá o inigualável exemplo de auto-esvaziamento para mostrar a todos que ele, sendo Deus, se fez homem e foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra. O contexto do amor nessa cena do lava-pés está em que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus então fala para seus discípulos que um deles iria traí-lo. Pedro dá um sinal para João, que está encostado no peito de Jesus. O famoso pintor Leonardo da Vinci pintou João encostado no peito de Jesus, representando o momento em que ele pergunta a Jesus quem é aquele que o traía. Jesus então pega um pedaço de pão molhado. Normalmente em uma festa o anfitrião pegava o pão, molhava e dava à pessoa mais honrada que estava naquele jantar. Então Jesus pega aquele pão e dá para Judas, que estava traindo. Mesmo sabendo que Judas estava levando à morte por traição, Jesus também o amou até o fim. Jesus disse que ele estava dando o exemplo. A palavra grega hipodeigma significa que Jesus é o padrão que nós devemos imitar. Jesus disse que entre nós não seria como no mundo, onde os menores servem aos maiores. No reino de Deus, os grandes são aqueles que servem aos outros. Essa característica do evangelho de humildade, de simplicidade, de pureza e honestidade é a marca do verdadeiro cristianismo em toda a história da igreja. Hoje a gente vive um evangelho de ostentação, de aparatos, de monumentalidade. As pessoas são compradas pela fama, pelo poder, pelo orgulho, pela soberba, e elas querem
querem cada vez mais vender uma imagem, é por isso que as redes sociais crescem cada vez mais. A ideia de você ter seguidor, de você participar, de dar opinião, de ser ouvido e de ser visto, isto contraria essencialmente a mensagem do Evangelho, que é focado na simplicidade, na pureza e na vida modesta. A palavra grega para humildade, tapenós, é de onde surge a nossa palavra tapete, porque a palavra tapenós significa aquilo que é tão baixo, quase rente ao chão. É uma descrição perfeita do tapete. O tapete é feito para ser pisado. Ninguém dá importância ao tapete como algo relevante de ser apreciado na casa. Isso mostra a posição dos cristãos humildes, embora humilhados, desprezados. Diz a Bíblia que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. As pessoas hoje são atraídas por luzes, por cores, por pirotecnia, por luzes, por telões, por dinheiro, por beleza, por amplitude. Veja a arquitetura dos nossos templos. No passado, os templos eram singelos, simples e eram focados para cima, porque eles apontavam para Deus e a intenção era se reunir ali para adorar a Deus. Hoje, os nossos templos copiam o projeto de um shopping. A ideia é que as pessoas devem se sentir bem naquele lugar e poder consumir alguma coisa para gerar um tipo de renda. Isso se torna o foco, porque a igreja é na verdade um shopping para vender tantas outras coisas e não se prega a palavra de Deus. Nós precisamos viver um evangelho simples, um evangelho focado na cruz de Cristo. E na cruz de Cristo não tem vaidade alguma, não cabe o orgulho humano. A pergunta que todos nós deveríamos nos fazer hoje: nós estamos lavando os pés uns dos outros como Jesus ensinou? Esse é um mandamento para cada um de nós, de agir de forma humilde, respeitando as pessoas, servindo as pessoas em suas necessidades, amando elas como elas são e não falando mal e nem criticando as pessoas. Muita gente desenvolve uma atitude corriqueira de falar mal, de criticar, de dizer coisas. A palavra grega que Jesus usa aqui para diabo, no grego é diabolos, que é a ideia de lançar através, que é a expressão que a gente poderia usar hoje para torpedos ou para calúnia. É quando você lança uma mentira, lança uma palavra de falso testemunho sobre as pessoas para denegrir a imagem delas. Uma pessoa humilde jamais vai denegrir a imagem do outro. Ela vai amar a Deus, ela vai servir as pessoas, estará sempre disposta a fazer o que é certo e nunca vai deixar que o orgulho e o egoísmo tomem conta de seus corações. Os verdadeiros cristãos são identificados pela sua conduta humilde, acessível e a maneira simples como eles vivem. Por mais que eles sejam ricos ou prósperos, eles vivem uma vida que agrada a Deus e são humildes na sua forma de ser e de existir. Que nós possamos reaprender outra vez a humildade e o serviço uns aos outros. Que esse mandamento sirva para nós, que Jesus disse que nos deu exemplo e nós deveríamos lavar os pés uns dos outros. Que sejamos humildes e possamos servir uns aos outros. Deus abençoe vocês. Terceiro ponto, e aqui fala no subtópico uma competição silenciosa. Silenciosamente ali os discípulos buscavam a proeminência, buscavam ali a liderança, quem seria o maior, quem estaria mais próximo do Messias, do reino. Veja que Jesus demonstra que tal espírito não pode prevalecer entre os seus seguidores, que esse espírito de proeminência, esse espírito de autoliderança, de soberba, de orgulho, não pode estar na vida cristã. Pelo contrário, a ostentação é algo perigosa que é capaz de derrubar a pessoa, de, na verdade, fazer com que a pessoa perca até mesmo a sua salvação. Jesus está ensinando que não podemos iniciar a nossa jornada errada. Nós, ao nascermos de novo, ao sermos cristãos, nós precisamos seguir a Jesus e fazer conforme ele fez, dando um exemplo como foi no lava-pés. O ato de lava-pés é um antídoto
ato contra a tentação. Esse ato de Jesus de lavar os pés ocorreu, irmãos, olha só, antes da paixão e da crucificação de Jesus. Então, era um período, irmãos, Jesus sabia disso, de que os discípulos iriam passar onde eles seriam tentados. Judas foi tentado, Pedro foi tentado, e toda aquela situação que todos eles estariam passando naqueles momentos difíceis que estavam para acontecer. Esse ato traz para eles que a humildade, o amor, a unidade seriam essenciais para aquela caminhada que eles teriam depois da crucificação de Jesus. Pais da igreja sempre valorizaram muito esse ato de lava-pés. Cipriano, por exemplo, ele via o lava-pés como necessário até mesmo para antes da participação da ceia. Ele tinha em mente que todo cristão deveria lavar os pés um dos outros antes de participar da ceia. Não que o lava-pés estava substituindo o batismo, mas era tão importante esse ato que Cipriano ele queria que todos lavassem os pés uns dos outros. Você vê, João Crisóstomo mesmo também tinha um conceito muito interessante a respeito do lava-pés, que ele via como a necessidade de um catequese. Todo cristão, para demonstrar que realmente era um cristão, ele deveria fazer isso publicamente, para realmente ser aquilo que Jesus ensina na sua humildade, na sua humilhação, desse ato dele, da crucificação. O crente, ele precisa demonstrar isso, ele precisa viver essa vida de Jesus, esses atos de Jesus, porque é assim que nós seguiremos nessa caminhada cristã. Quando a humildade está crescendo nos nossos corações, irmãos, tudo aquilo que nós consideramos essencial para que possamos viver e usufruir de tudo aquilo que nós achamos necessário para a nossa vida, muitas vezes se coloca em segundo, terceiro e quarto plano. Muitas vezes servir o nosso irmão, e é isso que Jesus estava colocando para a igreja, é muito mais valoroso, não só aqui para nós, mas também no reino dos céus, do que muitas outras coisas que possamos perseguir durante a nossa vida. É uma coisa também muito interessante que eu quero destacar nessa lição para as irmãs, para as mulheres. Nós vivemos um período onde o feminismo vem atuando muito forte no mundo e também na igreja. E as irmãs, elas têm essa dificuldade dessa submissão, dessa humilhação, porque essa influência, essa ideologia vem de uma forma tão sorrateira e de uma forma tão severa que elas também não conseguem se submeter. A ideia de submissão delas é uma ideia errada, que como se elas fossem menosprezadas, e na verdade a Bíblia não trata dessa forma, atrapalhando o convívio dentro de casa, às vezes com o marido, e naturalmente o convívio com Deus, e dessa forma não tem submissão à liderança da igreja, não querem se submeter, ou seja, atrapalhando a sua vida conforme Jesus ensina, não fazendo aquilo que Jesus ensina, que é se humilhar, é ser humilde, ser submisso. Isso é fundamental para uma caminhada cristã. Jesus, no ato do lavar os pés, ele ensinou que a autoridade se demonstra pelo serviço. Liderar é lavar os pés, cuidar, limpar, suportar e acolher. Na cultura antiga, os pés sujos eram sinais de desgaste da caminhada. Hoje, o perdoar e ajudar o outro a continuar andando, mesmo após tropeços. O lava-pés é demonstrado hoje em pequenos gestos. Pequenos gestos que fazemos, nós estamos lavando os pés um dos outros, em amor. Onde trata de um convite à humildade, é que o Senhor ensina toda a igreja, ensina os seus discípulos. Em Mateus 11, 29, ele fala sobre: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando ele fala de jugo, porque o jugo é aquilo que era colocado no animal, e ele era forçado a ele ir para as direções que ele queria. O Senhor, quando ele cita sobre o jugo, ele fala assim: tomai sobre vós. Então ele não obriga ninguém a nada. Ele leva o homem a querer uma bênção. O jugo é a presença do Espírito Santo na vida do homem. Quando o homem aceita que o Espírito molde a sua vida, quando o homem aceita que o Espírito conduza a vida dele, ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele vai ter uma vida diferente. Ele vai ser diferente como foi com Pedro. Pedro, ele era diferente. Mas quando Pedro aceitou e entendeu que o jugo do Senhor era diferente, ele começou a aprender. Agora Pedro estava mudado. Tanto que o Senhor falou que ele agora ia para lugares onde ele não queria ir, porque agora ele era transformado. Quando ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Quando você está preparado, quando você está pronto, quando você sabe que você tem humildade, quando você entende que o jugo do Senhor está sobre a sua vida, que você não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, irmãos, vamos então às perguntas e respostas. A primeira pergunta: qual atitude de Jesus expressou uma lição profunda de humildade? Letra A: deu aos discípulos um novo mandamento verbal. Letra B: escolheu um discípulo humilde para liderar a ceia. Letra C: lavou os pés dos discípulos, assumindo o papel de servo. E letra D: operou um milagre de cura. Tempo na tela. Muito bem, irmãos, se você marcou a letra C, você acertou. Lavou os pés dos discípulos, assumindo o papel de servo. Vamos à segunda pergunta. O que levou Pedro a resistir o gesto de Jesus? Letra A: crença de que o ritual era reservado aos gentios. Letra B: dúvida sobre a intenção do mestre. Letra C: medo de que os outros o criticassem. E letra D: incompreensão do ato, considerando inadequado para o Senhor. Tempo na tela. Muito bem, irmãos, a resposta correta é a letra B, incompreensão do ato, considerando inadequado
para o Senhor. Pergunta de número 3. Qual a principal mensagem espiritual contida no ato de lavar os pés? Letra A, preparação simbólica para a ceia pascual. Letra B, uma lição prática de humildade e serviço no reino de Deus. Letra C, reforço da autoridade apostólica. E letra D, a criação de um ritual para a igreja. Tempo na tela. Muito bem, irmãos, a resposta correta é a letra B, uma lição prática de humildade e serviço no reino de Deus. Pergunta de número 4. Segunda lição, qual efeito a humildade genuína provoca na vida cristã? Letra A, molda o caráter à imagem de Cristo e afasta a soberba. Letra B, cria maior aceitação na comunidade. Letra C, favorece relacionamentos mais estratégicos. E letra D, garante recompensas imediatas no serviço. Tempo na tela. Bem, irmãos, a resposta correta é a letra A. Molda o caráter à imagem de Cristo e afasta a soberba. Quinta e última pergunta. O que caracteriza de forma mais fiel alguém que vive hoje o ensino de humildade demonstrada por Jesus? Letra A, alguém que serve quando é reconhecido ou convidado para isso. Letra B, alguém que cumpre bem seu dever e espera ser notado. Letra C, alguém que se antecipa às necessidades dos outros e serve com alegria sem buscar destaque. E letra D, alguém sempre disponível desde que não seja colocado em posição inferior. Tempo na tela. Bem, irmãos, se você respondeu a letra C, você acertou. Alguém que se antecipa às necessidades dos outros e serve com alegria sem buscar destaque. Deus abençoe os irmãos. Concluindo então, irmãos, essa lição, nós abordamos aqui a relevância da virtude da humildade para o melhor autoconhecimento, isso é importante. Nós começamos a perceber as nossas limitações, aquilo que nos diz respeito ou não devemos fazer. Nós também aprendemos nessa lição e compreendemos que a humildade se opõe a essa cultura atual, essa ostentação, essa busca desenfreada pela fama e outros objetivos na vida que não leva a nada a não ser a morte e o pecado. E dessa forma, irmãos, devemos seguir o caminho humilde que o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, comentando a respeito da Tua Palavra. Peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada família que neste momento nos ouve. Peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Paz do Paz Senhor. Irmãos. Pai do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.